Voltamos, pessoal, e agora a gente estava falando então sobre a questão da freada brusca, certo? Que foi o... não, já falamos sobre a freada brusca e estávamos falando que a pessoa também não pode andar com o seu veículo numa velocidade muito baixa, sem causa justificada. Por quê? Porque isto obstrui a marcha normal, então isso não pode acontecer. Além disso, sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Então, ali, se a pessoa se deparou com uma situação, uma criança atravessando correndo e ela teve que frear bruscamente, aí é uma situação de risco iminente que ela não tinha como impedir que acontecesse isso, ou ela atropelava a criança. Então, dentre as coisas ali mais, dentre a atitude que se espera ali na situação é frear e aguardar, né? E enfim, o que pode acontecer depois, infelizmente, vai ser uma consequência. Mas, se não há um perigo iminente, o motorista deve frear com antecedência para evitar o quê? Freadas bruscas que vão causar colisões, certo? O que mais? Indicar de forma clara, com antecedência necessária, a sinalização devida e a manobra de redução de velocidade, certo? Vamos lá, o que mais? Artigo 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui um perigo para eles e para os outros usuários da via. Isso aqui, infelizmente, é uma coisa que acontece muito, né? O pessoal abre a porta para desembarcar, tanto o motorista quanto muitas vezes o passageiro, e não se preocupa se vem vindo um carro, se vem vindo uma moto, isso também pode causar, se vem vindo até um pedestre, isso pode ocasionar acidentes. Então é importante que, quando se estiver fazendo desembarque, descendo de veículo, não pode deixar a porta aberta, não pode abrir bruscamente. São questões que parecem óbvias, mas não são. E por isso que é importante a gente destacar, porque elas podem ser cobradas na prova. O que mais? Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem sempre ocorrer ao lado da calçada, exceto para o condutor, que aí não tem como, mas os passageiros devem sempre desembarcar pelo lado da calçada. Artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, certo? Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, lembram que eu falei para vocês que eram equiparados às vias terrestres lá no início? As praias, os estacionamentos em locais privados e também os estacionamentos dos condomínios, né? As vagas de condomínio. Então, nesse caso, nos condomínios, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas, óbvio, né? As despesas serão arcadas pelo próprio condomínio após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, as normas de trânsito que vão vigorar ali, elas vão vir aqui também dos órgãos de trânsito competentes para tanto. Então, caberá ao condomínio fazer o quê? Fazer as demarcações ali de acordo com as normas de trânsito, mas vai ser ele mesmo, né, o próprio condomínio, que vai ser o responsável por arcar com as despesas das pinturas das faixas, das placas, tudo isso ali, porque embora seja equiparada a uma via terrestre, é uma via que está internamente, serve ali as pessoas de forma concentrada, apenas as pessoas que transitam naquele local. Certo? Classificação das vias abertas à circulação e velocidades, artigos 60 e 61 do Código de Trânsito. Aqui eu trago mais uma vez esses quadros, como eu disse para vocês, para facilitar na lembrança, na visualização. Então, o que a gente tem aqui? Eu já faço um compilado do artigo 60 e 61, estabelecendo como são conceituadas, como são definidas essas vias, né, as vias abertas, e quais são as velocidades permitidas em cada uma delas,
certo? Então, as vias urbanas, como são as velocidades nas vias urbanas? Quando via de trânsito, peraí, deixa eu mudar a caneta para vocês visualizarem melhor, que o amarelo vai ficar ruim aqui. Vias de trânsito rápido. Qual é a velocidade de acordo com o artigo 61, pessoal? 80 km por hora. Via arterial, 60 km por hora. Via coletora, 40 km por hora. E vias locais, 30 km por hora. Olha, inclusive sobre isso, eu vou dar uma dica importantíssima para vocês, que era atenção máxima aqui. Ah, professora, como que eu defino? Quem define o que é uma via coletora, por exemplo? No final do Código de Trânsito, e aí a gente vai fazer um acordo aqui, vocês vão combinar comigo que vocês vão ler esse final, porque aqui é muitos conceitos, eu não tenho tempo suficiente para explorá-los. Então, o que vocês vão fazer? No final, depois que vocês estão aí assistindo a aula, dá aquela pausadinha, vocês vão ver que na própria lei, no final, tem um anexo. Quando termina todos os artigos ali, tem o anexo. O que é este anexo? O anexo é uma parte que traz diversos conceitos e lá vão estar conceituadas as vias, de que forma, quais são as vias que são consideradas coletoras, quais são as vias consideradas como local. Embora no dia a dia a gente até saiba, é importante que vocês também observem estes conceitos que estão no anexo, certo? O que mais? Vias rurais. Sobre vias rurais, ó, aqui também está no anexo. Anexo 1, é lá que vocês vão encontrar isso. Rodovia. Porque qual é a diferença, afinal, entre rodovia e estrada? Lembram-se lá do começo, lá do primeiro bloco, salvo engano, que eu falei para vocês? Ah, aparentemente rodovia e estrada é a mesma coisa, mas não é? Pois é, chegou o momento da gente verificar que não é mesmo. A rodovia é conceituada pelo CTB como uma via rural pavimentada. Então, esta vai ser a rodovia, enquanto a estrada é a via rural não pavimentada. Então, basicamente, a diferença é esta, é conceitual e é em relação ao pavimento. Se não for pavimentada, é uma estrada, se pavimentada, é uma rodovia. Porém, são ambas consideradas vias rurais e agora a gente tem as velocidades delas aqui de acordo com este quadro. Então, aqui falávamos das vias urbanas e aqui serão as vias rurais. Rodovia de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora, quem? Para os demais veículos que não estão conceituados na situação acima, para aqueles veículos mais pesados. Isso, lembrando que nas rodovias de pista dupla. Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. E nas estradas, pessoal, qual é a velocidade de via permitida? 60 km por hora. Certo? Decorem. Agora eu vou ser bem sincera, decorem, porque essas velocidades têm cheiro de prova. Decorem, não é difícil, não são tantas regras, não são tantas velocidades diferentes. Façam um esquema, peguem os quadrinhos de novo, leiam, leiam, leiam. Tenho certeza que vocês vão conseguir lembrar disso na hora da prova. Legal? Que mais? Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Artigo 68. Vamos fazer nossos devidos destaques aqui. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais, já falamos quais são as vias rurais no outro quadro, para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não prejudicado o fluxo de pedestres. Então, a princípio, é permitida a utilização dos passeios ou passagens apropriadas para os pedestres, numa situação o quê? De via rural. Certo? Nas estradas, por exemplo. Ou melhor, acostamentos na via rural e aqui no passeio nas vias urbanas. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente associa acostamento sempre àquela situação, né? Quem que pode? A situação de parada de emergência? Não. Então,
os pedestres podem circular no acostamento, porque muitas vezes ali não há nenhuma outra passagem apropriada para o pedestre. Então, nesse sentido, deve ser garantido ao pedestre o direito de andar ali, assim como nas vias urbanas, as calçadas, que são aqui chamadas de passeios, ou outras passagens permitidas, certo? Sempre para quê? Para garantir a livre circulação e o fluxo dos pedestres. O ciclista, importante, porque hoje em dia, com toda a discussão que envolve ciclista, acho que também pode ser uma matéria bem importante a ser abordada na prova. O ciclista desmontado deve, se estiver empurrando a bicicleta, equipara-se quem? Aos pedestres em direitos e deveres. Portanto, ele também goza de proteção máxima, como a gente viu ali naquela ordem de prioridade decrescente de quem deve proteger quem. Então, o ciclista desmontado, ele se equipara, portanto, ao pedestre, certo? Nas áreas urbanas, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização do passeio, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e situações que a segurança possa ficar comprometida, certo? Então, é só permitido quando não houver passeio, essa circulação aqui dos pedestres, certo? Na pista de rolamento, apenas quando não tiver o passeio. Até mesmo porque o pedestre goza daquela prioridade que eu disse para vocês, mas ele deve estar ali em segurança. Legal? Parágrafo 3º. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, exceto em locais também proibidos pela sinalização ou que a segurança ficar comprometida. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nestas condições, usar o acostamento. Então, neste caso, está proibido a utilização do acostamento. Parágrafo 6º. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem de pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a devida circulação dos pedestres. Legal? Vamos avançar. Da sinalização de trânsito. Então, agora já vamos para uma outra parte da matéria que fala como será feita essa sinalização e quais são as respectivas regras. Artigo 86A. Foquem nesses artigos porque são artigos que foram incluídos posteriormente que têm bastante importância. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 16, ou melhor, 17 do artigo 181 desta lei, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas da destinação e com placas informando os dados para devido estacionamento. Então, o que nos diz aqui? A gente ainda está à frente ao artigo 181, mas são as vagas especiais que estabelecem alguma prioridade em relação ao motorista para estacionamento. Então, elas devem ser destinadas, devem ser deslocadas do local, né? Devem estar ali com um aviso de que são destinadas apenas para pessoas em determinadas condições, certo? Classificação dos sinais de trânsito, isso está no artigo 87. Podem ser verticais, podem ser horizontais, podem ser dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos de agente de trânsito e do condutor. Então, todos estes daqui são considerados sinais de trânsito. Inclusive, aqui os gestos do agente de trânsito numa situação em que, por exemplo, todos os semáforos ali tenham apagados. Sofreu um apagão ali na região e os semáforos estão apagados. Então, foi necessário ali conduzir um agente de trânsito para ele poder organizar todo o trânsito.
este também é considerado um sinal de trânsito, certo? E deve ser respeitado como tal, óbvio. Artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Prestem sempre atenção nisso, porque acho também que eles podem cobrar, inverter esta ordem. Isso também me parece questão a ser abordada em prova. Inciso 1. As ordens do agente de trânsito têm prioridade, prevalecem, portanto, sobre as normas de circulação e outros sinais. Até mesmo porque, se o agente está ali, é porque possivelmente há uma situação excepcional, uma situação especial. E, portanto, o que deve ser obedecido é a sinalização do agente. Então, de todos esses que a gente viu aqui, essa é a ordem de prevalência que deve ser respeitada. O que mais? As indicações de semáforo, claro, sobre as demais indicações. E, por último, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, é exatamente esta ordem de prevalência. Em primeiro lugar, as ordens do agente sobre as demais sinalizações. Em segundo lugar, as indicações do semáforo. E, por último, os demais sinais sobre outras normas de trânsito que possam vir ali a trazer colidência nas suas normas, que possam trazer colidência nas regras estabelecidas. Artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Claro, porque cabe a quem fazer a sinalização? O órgão de trânsito, ao Sistema Nacional de Trânsito. Se ela for insuficiente ou incorreta, isso não pode prejudicar o passageiro, o pedestre, isso não pode prejudicar o motorista, isso não pode prejudicar os demais sujeitos que estão envolvidos ali na situação do trânsito, certo? Na situação dos deslocamentos. Então, se a sinalização for insuficiente ou incorreta, quem deve responder por isso é o órgão de trânsito e não o motorista, ok? E mesmo que isso venha ali causar um acidente, uma colisão, enfim, quem vai responder é o órgão de trânsito por sua omissão. O que mais? Artigo 90, parágrafo 1º. O órgão ou a entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Exatamente o que eu adiantei para vocês agora. Se acontecer um acidente, uma colisão, qualquer coisa decorrente de uma omissão, de uma placa que não estava sinalizando direito, de uma placa que sinalizava de forma equivocada, quem vai arcar com as consequências de um possível dano é o órgão de trânsito, porque ele deve arcar com as suas omissões, certo? O CONTRAN editará normas, parágrafo 2º, o CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Então, se precisar haver ali um complemento, uma explicação sobre um sinal de trânsito, sobre uma norma, em relação a uma placa, alguma situação específica, o CONTRAN vai editar normas complementares por meio daquelas maravilhosas resoluções que vocês já viram, que a gente já mencionou, que são objeto também da prova. Então, caberá ao CONTRAN, por meio destas resoluções, trazer ali alguma interpretação, alguma explicação sobre o uso daquela sinalização, e isso vai ser interpretado de forma conjunta com as próprias leis, certo? Com o próprio CTB. Das infrações, o artigo 161 vai sinalizar o que é uma infração. Constitui uma infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código, ou seja, de qualquer regra das quais a gente vem falando já ao longo destas aulas, de legislação complementar, ou seja, outras leis que podem ter complementares em relação às normas de trânsito, das resoluções maravilhosas do CONTRAN, sendo o infrator o que? Sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Então, aqui, tudo que é conceituado como infração é qualquer norma que não seja devidamente observada. Qualquer destas normas, seja ela do Código de Trânsito, de uma outra lei ou mesmo das resoluções do CONTRAN, elas vão sofrer punições. E podem até constituir crime, como eu vou explorar melhor com vocês ao longo destes próximos blocos, certo? Vou fazer uma pequena pausa e já volto para a gente conversar sobre as infrações. Até daqui a pouco.